paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos saúda é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje, no nosso estudo bíblico, vamos estar falando duas histórias em uma, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 ao 43, que vai nos falar sobre a filha de Jairo e sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. Amém? Vamos estar lendo aqui. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Só até aqui, meus queridos e amados irmãos, vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus aqui vai nos dizer que Jesus, ele estava passando de um barco para o outro, estava ali, desceu, estava ali junto do mar. E ali uma grande multidão o seguia. Onde que Jesus ia, tinha uma multidão ali atrás dele. E ali ele começou a caminhar e veio até ele um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. E ele foi até Jesus por saber que Jesus era a esperança dele, porque a sua filha estava morrendo. E ali, quando ele viu o Senhor Jesus, ele se prostrou ao Senhor Jesus, suplicou ao Senhor Jesus para que fosse até a casa dele, para poder impor as mãos sobre a filha dele, para que a filha dele fosse curada, fosse sarada. E Jesus, ouvindo a súplica de Jairo, Jesus foi para atendê-lo e falou: leve-me até a menina. E Jesus estava indo até a casa de Jairo. E no caminho, quando ele estava indo com os seus discípulos e a multidão que o apertava, o acompanhava, aonde que Jesus estava indo, ali também havia uma mulher que já sofria durante 12 anos com um fluxo de sangue, uma hemorragia interna. E a palavra de Deus vai nos dizer que essa mulher, ela gastara todo o seu dinheiro quanto tinha, com médicos, na medicina, com remédios e consultas, mas ninguém solucionava o seu problema. Os médicos não solucionavam o seu problema. E ela ficava ainda pior. A situação dela só ia piorando, porque não era resolvido o seu problema. Nós sabemos que tem coisas, que os médicos podem ajudar as pessoas, com diagnósticos, através de exames, que as pessoas fazem, através dos resultados dos exames, o médico pode diagnosticar, o paciente, pode ajudar de uma certa forma. Questão também de cirurgias, muitas cirurgias ajudam as pessoas, também a serem saradas e por aí vai. Mas não era o caso dela. O caso dela era só Deus mesmo, naquela época. Hoje em dia, a tecnologia está mais avançada, mas tem coisas que às vezes pode ter tecnologia, que não adianta. Tem coisas que é só Deus para curar, que era o caso dessa moça. E ela ali, sabendo, dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus,
ela falou assim, ela pensou assim com ela usou a fé dela. Ela falou assim, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada, eu serei sarada. E ela ali, né, mesmo passando mal, ela ali caminhou entre a multidão e conseguiu tocar nas vestes de Jesus, nas vestimentas de Jesus. E quando ela tocou, ali ela já sentiu na hora que ela foi curada. Na hora ela já sentiu bem, aquele mal-estar que ela estava sentindo, ela já não sentia mais. Ela sentiu ali a cura, o milagre, né, de cessar aquela hemorragia interna, aquele mal-estar. Acredito eu que ela, né, como era hemorragia interna, acredito eu que ela sentia até gosto de sangue na boca. Então assim, e ela sentiu aquele alívio, aquela cura. E Jesus ali sentiu que alguém tocou nele, porque dele saiu o poder. E ele virou e falou assim com a multidão, quem me tocou? E os discípulos falaram assim com ele, mestre, a multidão te aperta e o Senhor pergunta quem lhe tocou? Porque qualquer um poderia ter tocado nele. Mas Jesus queria saber quem tinha lhe tocado pelo motivo que saiu o poder dele. E ele queria saber, né, quem foi que recebeu a bênção ali. Né? Queria saber o caso daquela pessoa ali. Né? Apesar que o Senhor Jesus já sabia. Mas ele perguntou quem tinha tocado nele. Então ele, a mulher que foi sarada, que foi curada, ela tremenda, temendo, ela contou que foi ela. Ela pediu perdão, Senhor, mas ela falou que ela foi curada. E Jesus virou para ela e falou assim, mulher, a tua fé te salvou. Vá e seja liberta, seja curada desse mal. Então ali, aquela mulher recebeu a cura dela, através da fé dela. Jesus falou, tua fé te salvou. Glórias a Deus, aleluia. Então ali, Jesus ainda falando, vieram, né, outros também principais da sinagoga. Sinagoga ali representa como que eram pessoas de oração, né, que eram pessoas assim, de tremenda oração. Assim como Jairo era um dos principais, também veio os amigos dele e falaram assim, Jairo, a sua filha, ela está morta. Que não adiantava mais Jesus ir lá, porque a filha dele de Jairo estava morta. Não enfades mais o mestre, não incomodes mais o mestre. Então Jesus falou assim com Jairo, não temas, somente creia. Aí, Jesus não permitiu que a multidão fosse atrás dele, chamou apenas Pedro, Tiago e João. E foram eles até lá na casa de Jairo. Chegando lá, a multidão, no caso, as pessoas que estavam ali estavam chorando. Estavam chorando. E Jesus falou com eles, por que vocês choram? A menina apenas dorme. E eles começaram a rir de Jesus. E Jesus falou assim, ela apenas dorme. Mas aí eles falaram assim, por acaso não conhecemos a morte? A gente sabe quando uma pessoa morre. E ele falou com eles, vocês sabem quando alguém morre, mas eu conheço, né, a vida. Então ali Jesus só chamou ali os discípulos e os pais da menina e chegou até no quarto. Jesus impondo a mão sobre a menina, falou com a menina, levanta. E a menina ouviu aquela voz, levanta, porque Jesus dá a vida. Então aquela menina ali levantou e foi ressuscitada. Ela estava morta e ela foi ressuscitada por Jesus. Então Jesus tem poder sobre a vida. E Jesus falou com as pessoas ali para poder dar a ela algo de comer e que não era para contar para ninguém, né, o que havia acontecido ali. Então, meus queridos amados irmãos, essa é a pregação de hoje, amém? Falando sobre a filha de Jairo e sobre a mulher do fluxo de sangue. Ambas, né? As duas histórias numa pregação só, amém?
A paz, Senhor.